Isaías capítulo 26, nós leremos do versículo 1 ao versículo 6, dando continuidade à nossa reflexão no livro de Isaías, nesses dois capítulos, tanto 25 quanto 26. E a palavra do Senhor diz o seguinte: naquele dia este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte, Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Pés as pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. A cada dia nós temos recebido alguma notícia muito triste, seja na política, seja na área da saúde. Graças a Deus, nesses últimos dias, o número de coronavírus aí, daqueles que partiram devido a esse vírus, diminuiu, e continuamos orando para que diminua ainda mais e a sociedade tome os devidos cuidados, né? E aí em breve a gente consiga retornar às nossas atividades normais. Mas eu te pergunto, como que está a tua saúde? O que tem te preocupado com relação à sua saúde? Nessa quarentena, como que estão os seus relacionamentos? Como que está o teu sustento financeiro? Foi afetado? Não foi? Nós buscamos fontes de proteção, né? Locais onde nós possamos nos sentir protegidos, uma boa economia, bons investimentos, bons negócios, um bom plano de saúde, e nós acreditamos que isso vai gerar e trazer paz a nós e a nossa família, né? Talvez uma boa academia, pessoas que são esteios na família, aquelas pessoas já, né, há muitos anos sendo aquele elo, né, na família, sustentando os relacionamentos. Talvez o seu trabalho é uma fonte de proteção e paz a ti. Talvez os messias políticos, foi o Lula, Bolsonaro, seja lá quem for, tua esperança nessas pessoas e nessas coisas que nós mencionamos. Quem é a sua rocha ou o que é a sua rocha segura? Qual que é a sua fonte de proteção? Esse texto que nós lemos em Isaías nos mostrará que Deus é essa fonte, é Deus que provê toda a proteção e paz. No versículo 1 de Isaías, nós vemos que Deus provê proteção. Naquele dia esse cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação como muros e trincheiras. Lembre que naquele monte vai haver uma grande festa. Deus vai proporcionar uma festa a todos aqueles redimidos. E nesse dia, nesse monte, será entoado um cântico ao Senhor, mostrando que Deus é a nossa proteção. Deus é que concede a nós segurança. E Deus construiu uma cidade forte. E ele estabelece, então, a salvação como muros e trincheiras. Deus construiu uma cidade forte para o seu povo. Samaria foi destruída pelos assírios. Jerusalém foi destruída pelos babilônios. Mas Deus construiu a nova Jerusalém, uma cidade invencível, forte, protegida pelo Senhor para o seu povo, porque Deus protege o seu povo. Eu ouvi certa vez uma história de uma menina que morava num bairro pobre e ela precisava passar numa área de muita criminalidade, muitas injustiças eram feitas naquele bairro e ela precisava ir para a faculdade. Uma moça crente, ela orava e confiava no Senhor e pedia a proteção do Senhor. E ela passava por aqueles jovens ali constantemente, e ela sabia que aqueles jovens eram barra pesada. E ela sempre orando por proteção ao Senhor. Um dia eles foram fazer um trabalho, a igreja foi fazer um trabalho na prisão e lá ela encontrou um daqueles jovens. E aí ela falou: olha, você é aquele jovem, né, que mora lá perto de casa, né? E
vocês sempre fizeram muitas maldades. Eu queria perguntar para você, por que vocês nunca fizeram nada comigo? E aí aquele jovem disse para ela, mas como que a gente ia fazer algo contigo? Você estava sempre acompanhada. Sempre o seu namorado grandão estava junto com você. E ela ia sozinha para a faculdade. Mas o Senhor protege. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. É o Senhor que nos dá proteção diante das dificuldades. Um missionário num país cuja perseguição religiosa, onde eles matam os cristãos, essa história é real, ele precisava conduzir Bíblias, levar Bíblias a esse país. E ele orou e pedindo a proteção do Senhor, porque se ele fosse pego, ele seria morto. E ele, com seu carro com Bíblias, encheu o porta-mala e foi passar pela fronteira. Quando o carro se aproximou, o guarda sinalizou justamente para o carro dele. E na hora que ele encostou, o guarda olhou para dentro do carro e falou, vocês 4 estão indo para onde? Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor protege o seu povo. O Senhor nos ampara. O Senhor construiu uma cidade forte, como muros e trincheiras, para proteger o seu povo. E essa cidade que nós vamos morar um dia, irmãos, é a Nova Jerusalém. Uma cidade perfeita, construída pelo próprio Deus. Nenhuma cidade aqui nesse mundo pode nos dar saúde, esperança, segurança, tudo aquilo que nós ansiamos de uma forma que vá nos deixar satisfeitos, porque essas bênçãos vêm do Senhor e são para o seu povo. Além de Deus prover proteção, Deus também provê paz. Olha o versículo 3. O Senhor guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Que versículo maravilhoso para nós memorizarmos. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. O Senhor provê paz, o Senhor provê shalom, paz em todos os sentidos, com relação à riqueza, à saúde, a bem-estar. A palavra shalom, ela tem um significado muito amplo, é muito mais do que o fim de uma guerra. A palavra shalom inclui bênçãos, como plenitude, como vigor, quietude de alma, sossego de alma, preservação de alma, perfeição, shalom. O Senhor é a nossa paz. O livro de Salmos diz, ele não é injusto. Ele, o justo, né? Ou melhor dizendo, ele, o justo, não será abalado. Sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. O justo não será abalado, porque ele confia no Senhor. E ele não teme as más notícias. Tem uma frase que diz que as coisas não estão tão ruins que não possam piorar. Mas o justo não teme as más notícias, porque ele confia plenamente no cuidado do Senhor. O propósito do justo, a mente do justo, a mente desse povo do Senhor que é fiel, está firme, está fixada no Senhor. A sede dos planos, das ideias desse justo está firmemente estabelecida, fundamentada no Senhor. E ele terá shalom, ele terá paz em todas as suas implicações, porque Deus provê a paz. Eu conheci uma irmã. Essa irmã, ela tinha um marido alcoólatra. Esse marido não era crente. Esse marido batia nela. Eles eram pobres, eles moravam basicamente em um cômodo. Paredes ainda sem reboco, uma pobreza muito grande, num bairro muito pobre, e ela enfrentou um câncer. Tinha 3 filhos, uma adolescente, talvez de uns 13, 14 anos, uma junior, uma outra menininha,
com uma idade aí de 7, 8 anos, e um garotinho mais novo. E ela enfrentou um câncer. Esse câncer foi devastador, trazia muitas dores a ela. Nós, como seus amigos, irmãos, nós sofremos demais por ver o sofrimento dela. Mas o que nos surpreendia em todo o processo é que ela nunca reclamou. Ela chorava de dor, ela gemia de dor, mas ela não reclamava. Nós perguntávamos para ela, irmã, o que a irmã precisa, como nós podemos lhe ajudar, lhe auxiliar. Ela falava, eu não tenho do que reclamar, eu só tenho que agradecer ao meu Deus, porque Ele tem cuidado de mim. E eu sei para onde eu vou encontrar o meu Senhor, eu vou adorar o meu Jesus que me resgatou. E é Ele que vai cuidar dos meus filhos, é Ele que vai cuidar do meu esposo. Aquela mulher, aquela irmã foi uma fonte de encorajamento a nós, porque os seus olhos estavam firmemente fixados em Jesus. Ela não olhava os problemas, ela não olhava as dificuldades, ela não olhava as suas dores, ela não olhava o futuro dos seus filhos, ela olhava o Senhor. Aquele mesmo Deus que a amparava e sustentava, iria continuar cuidando dos seus filhos e também do seu esposo. Foi um lindo testemunho. O Senhor provê paz, o Senhor provê quietude de alma, aqueles cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. O livro de Isaías, do versículo 1 até o versículo 6, que nós lemos, ele nos ensina isso. Que Deus provê proteção e paz ao seu povo. E o que nós devemos fazer? À luz disso, à luz dessa certeza, nós devemos, em primeiro lugar, confiar no Senhor. No versículo 4, diz, confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Irmão, se você puder sublinhar rocha eterna aí, sublinhe, marque, escreva, ponha no adesivo. O Senhor é rocha eterna, o Senhor não muda, o Senhor é um local de segurança, o Senhor é um ponto de referência, o Senhor e não as circunstâncias é um local de estabilidade para a minha vida e para a sua vida, para a nossa alma quando fica aflita. O Senhor é rocha eterna. Não é uma tempestade que abala uma rocha, não são os ventos fortes que abalam uma rocha. O Senhor é uma rocha eterna. Confiem no Senhor, descansem no Senhor, corram para o Senhor, estejam no Senhor, se curvem diante do Senhor. O Senhor é rocha eterna. As cidades altivas, elas serão humilhadas. Olha o versículo 5. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. As cidades arrogantes, as cidades orgulhosas, presunçosas, serão humilhadas, rebaixadas, arrasadas. Confie no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Não seja altivo, não seja orgulhoso. Não ache que você tem todas as respostas, porque nós não temos. Quem tem é o Senhor. Confie no Senhor. Obedeça ao que o Senhor diz. Olhe para Ele. Os opressores serão humilhados. O versículo 6 diz, pés as pisoteiam. E quais pés são esses que os pisoteiam? Os pés dos necessitados. Os passos dos pobres. É interessante que em Lucas, capítulo 14, versículo 11, o Senhor mostra esse padrão que ele tem no reino dele. Lucas 14, versículo 11, diz o seguinte, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. 1 Pedro 5, versículo 6 diz que o Senhor concede graça aos humildes. O Senhor, ele se opõe aos orgulhosos. O Senhor, ele bate de frente com os orgulhosos, mas aos humildes ele concede graça. Os opressores serão humilhados e os humilhados hoje serão exaltados. Conforme nós vimos na mensagem passada,
Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, falarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aqueles que são humilhados aqui por causa de Jesus serão exaltados lá. Confie no Senhor. Não olhe para a circunstância. Olhe para o Senhor. Confie no Senhor. E a segunda lição que nós aprendemos é creia. Creia em Jesus. Nós vimos lá em Isaías, versículo 26, que o Senhor preparou uma cidade. Essa cidade é para quem? Quem vai fazer parte dessa nova Jerusalém? Quem vai entrar na nova Jerusalém? O versículo 2 diz: abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. O Senhor, sim, preparou uma cidade, mas essa cidade é para a nação justa, a nação fiel. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados, o único meio de nos tornarmos justos diante de Deus é por meio de Jesus Cristo, aquilo que ele fez por nós na cruz. Nele nós somos justificados. Nós fomos declarados justos pelo que Jesus fez. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. E olha o que diz: seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Quem vai entrar na Nova Jerusalém? Os justos e fiéis. Aqueles que foram declarados justos por meio do sacrifício de Jesus e se manteram fiéis ao Senhor, mesmo diante da perseguição, da prisão e da morte. O Senhor Jesus, ele nos sustenta e ele nos ampara. A vocês, o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9, diz: a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Jesus, mas também de sofrer por ele. Então, durante a sua vida aqui, não tema más notícias, porque o seu coração deve estar firme em Jesus. Confie nele, olhe para ele e viva a sua vida de maneira fiel a ele, tendo esperança que o Senhor preparou um lar para nós. E esses justos, esses fiéis, entrarão então na nova Jerusalém, no novos céus, na nova terra, e adorarão o Senhor para sempre. Então, não importa os problemas que nós passamos aqui, se nós estivermos olhando para lá, para aquilo que nos espera na eternidade ao lado do nosso Deus. Deus provê, então, proteção e paz para o seu povo. O que nós devemos fazer à luz disso? Confie no Senhor. Confie sempre, ele é a rocha eterna. E creia em Jesus para receber o perdão dos pecados e seja fiel até a morte e nós receberemos a coroa da vida. Vamos orar? Ó Pai, nós damos-te graças, porque o Senhor é que nos sustenta e nos ampara. Nós não conseguimos nos tornar justos e nem nos manter fiéis, porque nós somos pecadores, frágeis. A nossa natureza é inclinada para o mal e nós precisamos do sustento do Senhor. Ajuda-nos então a viver Jesus, ajuda-nos a olhar para Jesus e assim, ó Pai, nós termos a certeza e a convicção que estaremos para sempre com o Senhor. E aí é Jesus que estará vivendo em nós. O fardo não será o nosso, será o fardo de Jesus que nós carregaremos. Que o Senhor então nos abençoe enquanto estamos aqui nesse mundo de aflições, mas em Jesus nós podemos ter paz. Nos ajude, derrame as tuas bênçãos sobre cada pessoa, Pai, que está refletindo nesse momento, nesse texto, e que ainda vai refletir. Que essas pessoas, esses irmãos, nós possamos, ó Pai, descansar em Ti, sabendo que é o Senhor que provê toda a proteção que nós precisamos e a paz que nós tanto ansiamos, ela está em Ti. É no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nós oramos.
Amém. Que Deus nos abençoe e nós possamos se manter fiéis ao Senhor para a glória dele. Amém. Nós vamos